história de amor. Foi uma história de amores poucos vividos, de amores interrompidos, sucumbidos no escuro do meu país. Meu nome é Amparo Araújo, eu tenho 56 anos, mais de meio século, portanto. Tenho 2 filhas, 2 cachorros e eu tenho uma história para contar, a história da vida de muitos brasileiros. E eu quero aproveitar aqui o rio, porque o rio carrega tudo, mas essa história ele não pode carregar. Eu nasci em Palmeira dos Índios, no sítio que papai tinha chamado Limão, mas em seguida eu fui ficar com meus avós em Anadia, porque mamãe teve um problema de saúde assim, pós o parto, aí ela teve que ser hospitalizada. Aí eu fui ficar com meus avós, aí acabei ficando. Carrego na memória as fotografias do passado, recortes da minha infância, passeio em doces lembranças. O mundo se movia em Anadia. Eu tenho a impressão que o mundo todo era Anadia. Suas casas, suas ruas, seu povo. O tempo não tinha pressa. E o dia passava preguiçosamente entre as sombras das árvores e os ventos que a fazia balançar. Diariamente, a lua trocava de posição com o sol, como se tudo se repetisse continuamente. Assim eram os dias. E nos meus olhos infantis, era como se o mundo todo fosse uma brincadeira de criança. Éramos todos crianças, brincando entre matos e animais, entre medos e histórias de assustar, que se inventavam às vezes só por inventar. Criança namorava, é lógico, né? Normal, como criança na escola, coisa assim, né? E a mamãe achando que qualquer coisa que acontecesse com ela, por exemplo, a culpada ia ser ela. Não era, pelo contrário, a mamãe me fez o maior benefício do mundo ter ficado com ela até tanto tempo que eu fui para São Paulo para trabalhar, não foi brincadeira, né? Eu conversava com meus filhos por bilhetinho, telefone, coisa assim, né? Porque não encontrava eles em casa. Ela acostumada que foi criada em berço de ouro, foi. Porque mesmo com a mamãe, ela teve uma vida maravilhosa, porque minha mãe era maluca por ela, né? Eu fui muito, assim, mimada, né? Pelo meu avô e pela minha avó. Porque minha avó, a filha mais nova dela, já estava adolescente quando eu nasci. Então eu fui o bebezinho que chegou e era o centro de todas as atenções e dos mimos todos. Meu avô tinha mania, toda tarde minha avó me aprontava e fazia tranças, porque eu tinha cabelo comprido. Meu avô me botava aqui no ombro e fazia muitas caminhadas pelo campo. Isso eu me lembro até hoje. Eu tive uma professora de uma escola rural que me alfabetizou, o nome dela era Alice. A gente nunca esquece a primeira professora, né? E aí minha tia, o meu avô, minha avó me levava na garupa do cavalo todos os dias para essa escola, que era num engenho, era um lugar muito bonito assim, a casa onde tinha essa escola, que foi onde eu fiz a alfabetização, que naquela época era o primário. Aí minha avó já se mudou da fazenda para Anadia, porque não tinha como eu continuar os estudos ali, porque realmente essa escolinha perto era só mesmo do básico, né, do alfabetização. Aí eu fui minha avó se mudou para Anadia para eu poder frequentar a escola primária, né, na época era primário, depois a gente fazia a admissão e tinha o ginásio. A gente brincava de casinha, fazia as fazendas, né, a gente fazia umas maquetes de fazenda com os animaizinhos, as coisas a gente inventava, muita coisa. Era muito brinquedo inventado, né? Porque não tinha essas coisas que tem hoje. Então, e a gente andava muito no campo, muito no mato mesmo. Tinha o rio, a gente tomava banho de rio, banho de açude.
podemos permitir que o Brasil fique sem governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Eu tenho a impressão que a minha primeira atitude política foi ainda em Anadia. Éramos estudantes e a cidade usava energia à base de motor. Os alunos do curso noturno eram prejudicados pelo descaso do prefeito, que, segundo os comentários da época, desviara o dinheiro dos cofres públicos para a construção da sua casa, faltando assim um óleo que abastecia o motor de energia. Fizemos uma passeata até a casa do prefeito, denunciando seu descaso. Fomos recepcionados pelos seus familiares com pedras e dejetos. E este ato simples marcou definitivamente a minha vida. Aí foi tomada essa decisão conjunta com a família. Eu, na época, achei o máximo, né, morar em São Paulo. Aí eu fui para esse colégio interno que fica na cidade de Mojimirim. Outra coisa que me motivava muito nesse momento de mudança, né, era poder ficar mais perto do meu irmão mais velho, o Luiz Almeida Araújo, que eu tinha uma ligação muito, era assim, muito afetiva. Ele sempre me trazia livros, por exemplo, eu me lembro até hoje quando ele me trouxe os livros de Monteiro Lobato, né? Aí ele fez aquela história do Petróleo é Nosso, ele me contou. Então são lembranças que eu nunca perdi. Então ir morar perto do meu irmão era um sonho assim. Eu me lembro que quando a gente se despediu lá em São Paulo, eu ria e chorava ao mesmo tempo, né? Foi assim, eu ria de nervoso e chorava de dor. Eu aprendi a obedecer regras. E o padre da cidade era um padre engajado na igreja, nos movimentos sociais, religiosos e políticos. Aí o padre conseguiu, por exemplo, que eu pudesse ler Graciliano Ramos, que aí foi muito importante na minha formação política. Ele fazia uma negociação com as freiras em função da minha origem, né, e de Graciliano Ramos ser da minha cidade. E ele sempre arranjava um jeito de levar outros livros para mim que não tinha na biblioteca. Meu irmão comprava, levava para ele e ele fazia assim a doação para a biblioteca da escola. Mas geralmente era só eu que lia mesmo, né? Ele era assim, meu irmão mais velho, né? Então, quando eu me lembro de quando ele ia nas férias, e eu era bem criança, ele me fazia dormir no colo dele, eu gostava muito. Tanto quando ele não estava lá, era meu avô, né, a vítima, porque eu botava a mão assim no rosto para ficar fazendo assim na sobrancelha, né, para dormir. Aí o coitado não podia fazer nada, né, não tinha televisão também naquela época, mas eu ficava lá com a mãozona. Eu dormia alisando a sobrancelha dele. Mas quando o Lula ia, aí o Lula tomava esse posto, ocupava esse posto. Agora só que aí o Lula lia para mim também. Sempre foi ele que me deu, que ficava sempre mais próximo de mim. Cada 15 dias eu ia visitá-la quando eu tinha dinheiro para passagem, né? Quando não tinha, eu mandava só o material que as freiras pediam. Eu li Lenin, Marx, Sartre, Simone de Beauvoir, tudo com 14, 15 anos. Depois eu tive que ler tudo de novo, né? Mas eu tinha acesso à biblioteca livre, à biblioteca dele, que era uma biblioteca de quem estudava sociologia. Ele me levava para passear nas reuniões, né? E naquela época ele ia para as reuniões e me levava junto. Aí fiquei morando com ele até ele ir embora para Cuba. Aí não tinha como não participar, entendeu? Na terra dos generais, o sonho era proibido, o desejo subversivo e a vida incerta. No país dos generais, a liberdade, o sol e o azul foram aprisionados no mais escuro dos porões das trevas. Na mão dos generais, sonhos foram trucidados, palavras silenciadas e as alegrias torturadas. A juventude chamou-se combate,
A vida transformou-se em luta e a esperança iluminava os corações dos que restavam. A Ação Libertadora Nacional, ela surge da necessidade que um grupo dentro do PCB sente de que não há como combater a ditadura só com palavras, né? O partido estava na clandestinidade, não podia atuar. E todo mundo que tinha participado do Partido Comunista sendo preso. Então Carlos Marighella, ele opta, junto com outras pessoas, por fazer pela luta armada. O processo, porque foi uma coisa assim, nasceu, né? Foi uma gestação e foi entre 67 e 68. A única luta que se perde é a que se abandona. O golpe de 64 trouxe para o país uma situação complicadíssima, porque o Estado brasileiro, a ditadura militar brasileira, passou a reprimir toda e qualquer manifestação de vida inteligente. A minha primeira tarefa importante, já clandestina, é vir aqui a Recife, resgatar o Alex Xavier Pereira, irmão do Yuri Xavier Pereira. O telefone não se usava naquela época, aí eu tive que vir trazer uma mensagem para ele, para contactá-lo com a organização em São Paulo, porque outra pessoa da organização conhecida não poderia fazer essa tarefa, porque ele seria preso. Como era que a gente fazia a falsificação de documentos? Ou a gente pegava um documento que a gente tinha expropriado em branco de algum órgão de emissão de documentos, ou então nós coletávamos documentos em empresas de ônibus, em aeroportos, em estação rodoviária. A gente ia lá e dávamos um jeito de pegar, a gente procurava entre os documentos, pilhas de documentos que as pessoas perdiam, aquele que mais se aproximasse, idade, cor, né? Aí a gente dava um jeito de expropriar. Aí a gente cortava bem direitinho, sem danificar o documento, então a gente fazia a substituição da foto, aí plastificava de novo. E nós, que fizemos a oposição armada, nós sofremos o combate mais aberto. Aparentemente, inclusive, existem pessoas que acusam que o fato da gente ter optado por oposição armada teria levado a uma repressão mais violenta. Isso não é verdade. A repressão foi violenta desde o primeiro momento. Primeiro levaram meu irmão. E mesmo que soubéssemos o risco que havia, o risco que sempre tivemos, não imaginaria que fosse assim. E continuamos a lutar e a sonhar que a vitória estava próxima. Eu estava no trabalho. Aí, de repente, deu uma descarga de adrenalina. Aí eu me levantei, tomei água, dei um telefonema assim para algum lugar para poder sair aquela sensação. E depois eu voltei até essa sensação várias vezes. Aí eu identifico essa sensação com a hora, porque em outros casos eu tive como checar, foi a hora que as pessoas foram presas. Então eu imagino que esse momento tenha sido ou a hora que ele foi preso, ou a hora que ele foi morto. Depois levaram o Yuri. E era a cara da morte sempre a nos rodear na sua face mais cruel. Quando levaram Lula, levaram meu sangue. Quando tiraram-me o Yuri, arrancaram meu coração. E continuamos na luta, na busca, na resistência e no compromisso de resistir sempre para que a vida deles não fosse em vão. Para que denunciássemos ao futuro o que se perdia no presente. Quando eu bati o olho assim no Yuri, eu achei ele encantador. O Yuri morava na casa do Lula. Aí, quando o Lula morre, o Yuri fica sem ter onde morar. E nós fomos morar junto, aí acabamos casados, né? Assim, tivemos um relacionamento afetivo e pessoal. O Yuri, ele tinha assim, era um homem muito ético e muito íntegro. Enquanto nós estávamos vivendo juntos, ele se apaixonou por uma outra companheira. E ele chegou para mim e contou. Teve a necessidade dela ir morar lá. Vamos dizer assim, não houve nunca nenhuma alteração
o conflito. Comigo ele não teve tempo de ser romântico, agora com ela ele foi. Eu depois disso, eu acho que eu consigo ser o que eu sou hoje, porque eu consegui entender o quanto foi importante eu não ter criado nenhum problema, não ter criado nenhuma dificuldade, nem para ele, nem para a organização, porque eu tive a oportunidade de me apaixonar várias outras vezes, e ele só teve aquela. Ele estava num restaurante na Moca, ele, Ana Maria Nassinovic, Marcos Nonato e Antônio Carlos Bicalho Lana. E o dono do restaurante identificou pelos cartazes. Aí o dono do restaurante avisou a polícia e eles começaram a campanar o restaurante. Aí no dia que estavam os 4, eles fizeram a execução. Esperaram eles terminarem de almoçar, quando eles estavam saindo, fuzilaram. Depois levaram-me o crioulo e estávamos enfraquecendo. É como se agora estivessem me levando às mãos. E no Rio de Janeiro eu tinha um ponto com alguém que eu não conhecia e que eu deveria chegar na Rua Barata Ribeiro, e ele estaria num determinado número da rua com a revista Realidade na mão, e eu devia perguntar para ele que, por favor, meu senhor, que horas são? E ele deveria responder, são 11 horas, 11 minutos e 11 segundos. Como o Luiz José da Cunha era assim, a pessoa do Comando Nacional que circulava entre os estados, quer dizer, ele tinha a visão geral da organização, então, vez por outra, ele tinha que ir a São Paulo. Aí, a partir desse dia, ele começou a se hospedar lá na casa que eu morava com o Yuri. E ele gostava de ser chamado de crioulo. E a comprovação de que ele ficou muito feliz é que, de alguma forma, ele avisou a mãe dele que ia ter um filho. Passamos esses 2 meses em Santos, né? Foi assim, a gente já estava vivendo junto, já estava grávida, mas a gente não ficava o tempo todo junto, porque a missão dele era sempre viajando. Nos últimos meses, antes dele morrer, eu acho que vi umas 2 vezes só. Só foi ao Rio umas 2 vezes, porque São Paulo estava bastante desfalcado já, pleno 1973.